Neste vídeo eu vou falar sobre regressão linear múltipla. O vídeo está organizado da seguinte forma. Primeiro vamos falar para que serve a análise de regressão linear múltipla, vamos dar um exemplo, rodar os dados no Excel, interpretar a saída do Excel passo a passo e os resultados da regressão e, por fim, fazer uma previsão utilizando o nosso modelo de regressão múltipla. Mas antes, vamos relembrar um pouco sobre a regressão linear simples. A regressão simples serve para prever o valor de uma variável dependente, por exemplo, o preço de um apartamento, por uma variável independente, digamos o seu tamanho em metros quadrados. Obtemos uma equação da reta que nos ajuda a prever o preço do apartamento, dado o seu tamanho. Mas sabemos que a previsão não é muito boa, porque há várias variáveis que influenciam o preço. Para alguns apartamentos, o preço pode estar acima do esperado, e em outros casos, abaixo. Isto porque há várias variáveis que determinam o preço. Então, vamos ajustar uma regressão múltipla que permite utilizar várias variáveis simultaneamente para prever o preço. Com isso, esperamos ter uma diminuição no erro de previsão. Vamos ver como fazer isso. Vamos começar com o modelo de previsão do preço pelo tamanho do apartamento e pela idade do prédio. Este é o arquivo preço de apartamentos.xls. No banco de dados, temos 40 imóveis vendidos no mês passado. Cada linha do banco de dados é um apartamento. Temos o preço de venda do apartamento, seu tamanho em metros quadrados e a idade do prédio, além de outras variáveis que nós depois vamos utilizar. Note que, para ver a relação entre preço, tamanho e idade do prédio, você precisaria construir um gráfico em 3 dimensões. Em vez de fazer isso, a gente vai olhar o preço por tamanho e o preço por idade em 2 gráficos separados, como numa regressão linear simples. É interessante fazer essas análises, inclusive gráficos de dispersão, para ver se há outliers no banco de dados e se a relação é realmente linear. Note que em ambos os casos podemos considerar uma relação linear, o preço com o tamanho tem um R² de 36%, baixo, e o preço com idade também tem um R² baixo de 15,63%. A relação entre preço e idade é negativa. Portanto, as variáveis sozinhas não conseguem explicar grande parte da variabilidade do preço. Vamos então fazer a regressão linear múltipla. Quando nós rodarmos a regressão, nós vamos obter a seguinte equação de regressão múltipla. O y com o chapéu é o preço previsto, x1 é o tamanho do imóvel, x2 é a idade do imóvel. B0, B1 e B2 são os coeficientes do modelo de regressão linear múltipla. O próximo passo é achar o valor desses coeficientes, e para isso a gente vai rodar a regressão múltipla no Excel. Para rodar a regressão múltipla no Excel, você vai precisar do suplemento Ferramentas de Análise. Se ele não estiver instalado no seu Excel, assista ao vídeo instalando o suplemento de ferramentas de análise no Excel 2010 ou vá ao site da Microsoft para ver como instalar esse suplemento. De volta ao Excel, vamos rodar a regressão múltipla. Selecione o menu Dados, Análise de Dados e Regressão aqui no menu. Clique em OK. E precisamos informar ao Excel qual é a variável y, a variável dependente. No caso da gente é o preço. A gente seleciona aqui a coluna com os 40 preços. E a variável x, ou as variáveis x, são tamanho e idade do prédio. Essas variáveis independentes têm que estar uma ao lado da outra, não pode haver nenhuma célula vazia entre elas. Não se esqueça de clicar em rótulos se você usou a primeira linha para selecionar os dados. Clique OK e temos aqui a saída do Excel. A formatação fica bastante ruim, então você pode mexer um pouco, principalmente nas que estão em notação científica, clicando aqui em página inicial 000. Esse valor vai ser importante para a gente interpretar. Agora vamos olhar passo a passo a saída do Excel. O primeiro passo é olhar o que é chamado de teste F de significância global. Ele responde a seguinte pergunta: o modelo é útil para prever o preço? Vamos dar uma olhada aqui na saída, eu melhorei um pouco a formatação. Vocês veem aqui em negrito, do lado direito,
f de significação e o valor 0,000. Ele responde a seguinte pergunta: há evidências de que pelo menos uma variável no modelo está relacionada com o preço? E aqui o que vocês veem embaixo é o valor P do teste F. Se esse valor for menor que 0,05, digamos, há evidências estatísticas de que pelo menos uma variável esteja relacionada com o preço e eu posso continuar com o meu modelo. Se esse valor P for maior que 0,05, você pode parar a análise porque o modelo não serve para nada. Vamos continuar aqui no segundo passo. Já que o nosso modelo é útil para prever o preço, qual é a variável, quais são as variáveis que estão relacionadas com o preço? A gente vê isso pelo teste de significância individual, que está aqui embaixo. Vemos aqui dois valores P. Um valor P relacionado à variável tamanho e o outro valor P à variável idade do prédio. Há evidências estatísticas de relação de tamanho com o preço e de idade do prédio com o preço, porque as duas variáveis têm valores P menores que 0,05. O terceiro passo é olhar o R² e o R² ajustado. Eles vão mostrar quanto que essas variáveis tamanho e idade explicam da variabilidade total do preço. Já que elas estão relacionadas, quanto que elas explicam? A relação é forte ou a relação é fraca? Bom, as duas juntas explicam 44% da variabilidade do preço. Outra medida que é importante olhar é o R² ajustado. Ele é sempre um pouquinho menor que o R² e ele geralmente é utilizado quando eu quero comparar modelos com diferentes quantidades de variáveis. No nosso caso, a gente tem um modelo, pode ficar com R² mesmo. E por fim, os coeficientes que a gente vai utilizar para fazer a previsão. Quais são os valores do B0, B1 e B2 da nossa equação de regressão? Eles estão aqui embaixo na saída, e aqui eu monto a equação da regressão linear múltipla. Bom, então qual é a nossa conclusão? Primeiro, o modelo é útil para prever o preço, pois o valor P do teste F é menor que 0,05. Segundo, há evidências de que tamanho e idade estão relacionadas com o preço, pois ambas variáveis possuem valor P menor que 0,05 também. Terceiro, tamanho e idade explicam só 44% da variabilidade do preço, portanto é necessário inserir outras variáveis relacionadas com o preço para aumentar essa porcentagem. Quarto, a equação obtida é valor previsto igual a 440.107 mais 6.772 vezes o tamanho menos 19.129 vezes a idade. Vamos entender melhor os coeficientes que nós obtivemos no modelo. Temos aqui B0, B1 e B2. B0 é 440.107 e ele é o preço previsto quando o tamanho igual a zero e idade igual a zero. Ele não faz muito sentido porque nós não temos na amostra nenhum apartamento com tamanho igual a zero. Então não se preocupe muito com ele. Os outros dois são mais importantes. O B1, que é 6.772, é o aumento previsto no preço a cada metro quadrado a mais do imóvel, mantida a idade constante. E o 19.129 negativo é a diminuição prevista no preço a cada ano a mais do imóvel, mantido o tamanho constante, isto é, o imóvel perde, em média, R$ 19.129 por ano. Esta equação aqui é utilizada para a gente fazer previsão. Então, por exemplo, se eu quiser fazer previsão de um imóvel com 100 metros quadrados e 5 anos de idade, basta eu substituir o tamanho por 100, a idade por 5 e obtenho o preço previsto de R$ 1.021.668. Como eu havia dito antes, as três variáveis podem ser representadas por um gráfico tridimensional. Neste gráfico aqui você vê a relação entre idade, preço e tamanho. As bolas amarelas são os preços dos imóveis e este plano azul são os possíveis valores previstos dado um determinado tamanho e a idade do imóvel. Aqui, se eu rotacionar um pouco esse gráfico, a gente percebe que
Conforme o tamanho aumenta, o preço do imóvel aumenta. Se eu rotacionar mais um pouquinho para cá, vocês vão perceber que, conforme a idade aumenta, o preço diminui. Portanto, essa daqui é uma forma interessante de ver a relação entre as três variáveis num gráfico 3D.